dando sequência na preparação da nossa glândula pineal. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. E nós vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos científicos da música, mas dessa vez não em caráter individual. Nós vamos ver um pouco do que a música é capaz de fazer coletivamente. Então, para isso, a gente vai fazer uma experiência que eu vou comentar com vocês. Primeiro de tudo, quem é essa moça? Não, tem a ver com uma boa música com essa chave. É o que eu quero saber. Quem é essa moça aqui? É a deusa da música. A deusa da música? Não, Santinha que protege. Santinha da música. Nossa, de certo. Santa Eu Cecília. queria. Não Não é Santa Cecília. Não, essa moça aí tinha um grande poder. Ela tinha a capacidade, ela tinha o poder de tirar pessoas condenadas à morte da sua execução. Essa moça se chamava Flávia Publicia, ou Flávia Pública. Essa moça foi a sacerdotisa-chefe das Vestais de Roma. Chega. Flávia Publicia. E essa moça aí representa... Amor, eu posso. Tá bom, amigo. Tá. Flávia Publicia, tá? Por onde ela viveu? Onde que ela viveu? Ela viveu aqui. Onde é isso? Roma Antiga. Isso. Aqui é o Fórum Romano. Roma Antiga. Isso daqui é a única coluna que sobrou do erário de Saturno, que é onde ficavam as riquezas propriamente materiais de Roma. Esse aqui é o Arco de Tito. E aqui é a Casa das Vestais. Aqui eram estátuas de cada uma delas. A gente foi. E faço votos que elas nos iluminem. As Vestais eram responsáveis por manter acesa uma pira, uma chama, um fogo sagrado. E elas cultuavam a deusa Vesta. E qual a importância dessa deusa? Vesta era a deusa na mitologia que cuidava da família, do lar. E dizem que a mãe de Rômulo e Remo, que foram os fundadores de Roma, era uma vestal. Só que ela era uma vestal na época em que havia outros critérios para que uma mulher fosse candidata a vestal. E como seus filhos fundaram Roma, a partir dali a deusa Vesta também foi a protetora do Estado como coletividade. E nós vamos falar hoje um pouquinho da música, como ela influencia a coletividade, que tem a ver com a gente. Então, para isso, eu queria fazer uma experiência hoje. Eu vou colocar uma poesia que está aí na frente, vou ler rapidamente a poesia, e quem conhecer essa poesia, permaneça em silêncio. Quem souber do que se trata essa poesia, fique em silêncio. Faça um exercício íntimo. Depois dessa poesia, nós vamos ver trechos de uma mesma música. Muitos de vocês conhecem essa música. Aqueles que conhecem, permaneçam em silêncio. Não vai contar para o coleguinha do lado, assim. Guarda em silêncio. Quem não conhece a música, fique em silêncio. Faz parte de um processo de apreciação musical, mas é uma música que fala de coisas boas pra gente. Amigos, mudemos de tom. Não entoemos essas notas tristes, mas sim algo mais alegre. Alegria, mais belo fulgor divino, filha de Elísio, ébrios de fogo, entramos em teu santuário celeste. Quem teve a sorte de se tornar amigo de um amigo, quem conseguiu uma doce companheira, rejubile-se conosco.
Todos os seres bebem alegria nos seios da natureza. Todos os bons, todos os maus seguem seu rastro de rosas, o rastro da alegria. Corram, irmãos, em sua rota, alegres como o herói para a vitória. Abram-se milhões de abraços e enviem este beijo para todo mundo. Quem já sacou, guarde esse silêncio, ok? Um a 2 minutos de cada trecho. Baixo. Nós vamos ouvir pequenos trechos que eu espero deem em vocês uma água na boca. Então nós vamos falar um pouquinho rapidamente dessas histórias aqui, dessas coisas relacionadas à música como um instrumento de transformação, de influência e de adequação da sociedade, tá vendo? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso daqui, ó, os elementos fundamentais da música, ritmo, melodia e harmonia. Nós vamos falar o que faz um ser humano gostar de uma determinada música, por que essa música que a gente pôs agora pode parecer bonita para alguns e não para outros. Isso daqui é o que acontece, tudo isso aqui agora é uma sequência. Eu tenho isso daqui, que gera isso daqui, que gera isso daqui, que gera isso daqui, que gera isso. E aqui abre-se uma ideia. Okay? Algumas referências para a gente aprofundar. Coloquei 4 dos artigos que eu pesquisei, porque estão relacionados com o trabalho que a gente desenvolve aqui também no coral, tá? Olha só, respostas neuroendócrinas a voluntários saudáveis que se expuseram à música techno. Eu não sei que outro... Essas músicas de bate-estaca, coisas de balada, eu não conheço bem isso aí. Pois é, esse estudo aqui mostrou uma coisa interessante. Voluntários da mesma faixa etária, do mesmo nível social, de mesmo tipo de nível cultural, de escolaridade, foram submetidos à música clássica erudita, à música techno, essa música de muito bate-bate, e depois a ruídos, ruído branco, que se chama chiado de televisão, por exemplo, tá bem? E o que eles perceberam foi, isso estatisticamente, que a música techno provocava nas pessoas aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, liberação de cortisol e outros hormônios relacionados ao estresse. Olha que coisa interessante. Científico isso, tá bom? Outro aqui, ó. Planned and unplanned drug use during the night out and electronic dance music party. Uso planejado e não planejado de drogas em uma noite de música, de festa de música eletrônica. O que foi isso? Eles perguntaram para 900 e tantas pessoas, antes de entrar numa balada, se eles pretendiam usar drogas naquela noite. Anonimamente, esse é um estudo com bastante rigor, tá?
perguntaram se pretendiam usar drogas. E quando as pessoas saíam da balada, eles entrevistavam novamente. 26% das pessoas disseram que tinham intenção de usar drogas naquela noite. 26%. Todo mundo que saiu, 35% acabou usando droga. 26% disseram que ia. 35% acabou usando. E quase 20%, agora não lembro exatamente essa terceira estatística, usou naquela noite droga pela primeira vez na vida. Então, eles tentaram mostrar que o tipo de música, o contexto, a hiperestimulação dos órgãos dos sentidos favoreceria a uma mudança de comportamento social. Ninguém falou que isso significa que vai usar droga. Não é disso que trata. O objetivo do estudo foi mostrar a mudança de comportamento. Tá claro? Muito bem. Sincronicidade interpessoal aumenta o comportamento prosocial em crianças, mas mais especificamente em bebês. Olha que estudo bacana. Bebês de 14 meses, de 1 ano e 2 meses, eram colocados no colo, geralmente de um cuidador, de uma babá, de alguém conhecido, e colocava-se música e a babá ficava embalando o bebê, certo? Na frente do bebê, a mãe do bebê dançava junto. Na frente do bebê. Em outros momentos, a mãe dançava totalmente descoordenada. Em outros momentos, ela ficava parada. Das 3 avaliações, quando a mãe fazia os movimentos sincronizados com o bebê no colo da babá e ela deixava alguma coisa cair no chão, o bebê tinha um comportamento instintivo de querer pegar para devolver o objeto para a mãe. Esse estudo foi um estudo muito robusto, com um desenho muito rigoroso, que mostrou uma coisa muito interessante, que os bebês, esse sincronismo através da música, ele gera um comportamento pró-social, um comportamento de empatia e de querer ajudar espontaneamente. Olha o poder da música, e nesse caso, conjugado com a dança sincronizada. Tá claro isso? Tá tranquilo? Maravilha. Tunes that move us. Impact of music induces emotions on pro-social decision making. O pessoal usou tonalidades específicas de músicas e fazia testes de decisão induzidas por tonalidade. Esse estudo se baseou num estudo que foi antes mais visual do que musical. O pessoal apresentava várias fotografias rapidamente, numa velocidade impossível de a gente poder falar, era isso, era isso, era isso, era aquilo. E depois de mais ou menos 30 segundos, mostrava todas as fotografias para as pessoas. E quais as que as pessoas diziam que com certeza estavam naquela série? As fotografias que apareceram mais vezes. Então eles fizeram um estudo com músicas em que o tom se repetia mais vezes, a tonalidade repetia mais vezes, mostrando que aquilo que se repete mais gera na gente um sentimento de familiaridade, e o sentimento de familiaridade vai gerar um sentimento de pertencimento, como a gente vai ver ali na frente. E isso é a base da escolha das músicas que a gente escuta hoje. A gente em geral, as pessoas em geral. Existe uma tendência da pessoa que entra no carro e vai ligar o rádio, de ouvir o que o rádio está tocando, não dela escolher. Mas quando ela vai escolher, às vezes ela entra no YouTube, Spotify, e tem as músicas do momento, o que as pessoas estão escutando, e põe aquilo lá. Então o que mais se escuta é o que mais se vende, é o que vai se tornando familiar para a pessoa, e ela passa a desenvolver uma apreciação por aquilo que ela está ouvindo, sem se perceber, sem pôr atenção se aquilo tem uma estrutura que é boa, que não é boa, e por aí vai. Então é a mesma coisa da gente, ao invés de comer, a gente abrir um zíper aqui no estômago e empurrar a cruz para dentro, fechar o zíper aqui. Então a gente está apenas deglutindo, tá bom? Tá claro isso?
Então são alguns exemplos de estudos interessantes. Então a música é feita de ritmo, melodia e harmonia. Isso é uma sequência de evolução, é uma sequência de complexidade. Nós, evolutivamente, saímos de comportamentos tribais no sentido mais antigo, não atual, e vivemos numa sociedade complexa e fomos evoluindo, fomos crescendo moralmente, intelectualmente, artisticamente, emocionalmente não. Os outros talvez. Quem dera. Então, a música também é assim. A predominância de ritmo, ela faz com que a gente se movimente naturalmente. Se a gente tocar uma valsa, é mais provável que a gente vai começar a fazer assim com o corpo. Tá? A melodia, ela toca mais a questão do sentimento, da emoção. A gente escuta uma melodia e fala, oh meu Deus, isso está relacionado com tal época da minha vida, me aconteceu aquilo. Existe uma relação. A memória de longo prazo, se ela é formada por elementos diferentes dos órgãos do sentido, ela vai ser mais duradoura, vai ser mais forte. E a harmonia precisa de uma predisposição para apreciar essa beleza. Porque a harmonia, ela pode não fazer um sentido num primeiro momento, porque ela vai se compor de vários sons simultaneamente. E às vezes aquilo pode parecer confuso para a gente. Então, enquanto jovens, enquanto infantis, do ponto de vista musical, a gente vai se aproximar mais dos ritmos do que da melodia e da harmonia. No momento em que a gente vai cantando no coral, por exemplo, a gente atravessa um período em que a gente canta muita música em uníssono, muita coisa melodiosa. Mas chega um momento em que aquilo não é mais suficiente para a gente. A gente não quer música com abertura de vozes, a gente não quer músicas complexas, porque aquilo passa a exigir da gente esse alimento. A gente vai se desenvolvendo. Então, evolutivamente, para o espírito também é assim. Eu ouvi uma palestra esses dias do Divaldo, falando que houve um certo momento da evolução humana, quando saiu da fase do Pithecanthropus erectus, se eu não me equivoco, em que seres vindos de outros orbes encarnaram para que, uma vez que eles se multiplicassem, introduzissem geneticamente no ser humano a apreciação do belo e a estética artística. Comentamos sobre isso um pouco semana passada, quando falamos dos seres pleiadianos, lembra? Então, a partir do desenvolvimento da estética e da vontade de apreciar o belo, nós fomos evoluindo. Na música não é diferente, tá bem? Então, esses ritmos aqui são um crescendo de complexidade. O objetivo da nossa aula hoje não é técnica, no momento a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o que eu queria pegar firme é que, quando há predominância de ritmo, isso vai impregnar mais os nossos corpos do que o nosso coração e do que a nossa mente. E vai conduzir a gente como efeito de massa, tá bom? Os tambores não eram usados para sincronizar os soldados que vão para uma guerra? Assim, muitos ritmos fazem com que a gente vá tendo ondas de comportamento coletivo e acabe, às vezes, tendo comportamentos e atitudes que talvez individualmente a gente não teria. E a gente fica brigando com o coitado do hipotálamo, dizendo, não, a culpa é dele. A agressividade foi a glândula pineal, que pegou uma sintonia com o meu espírito obsessor e, através do hipotálamo, fez com que eu avançasse naquele bolo de cenoura com chocolate. Eu não vou falar do pão de queijo. Da melancia, então, não pode. Da melancia, a melancia é uma entidade espiritual. Ela não é um alimento, é um néctar nutridor do espírito. Quando nós, assim, 30 a mais, né, escutamos uma música de décadas anteriores, isso tem a ver com o ritmo, essa memória, porque a gente diz, nossa, que música! Essa é a música do meu tempo, essa. Aguarde... E aí isso internece a gente se identifica. Né? Aguarde 5 slides. A sua pergunta ela chegou antes da hora. Ela está aos 5 slides para frente. Então vamos lá. Então a gente ouviu um pedacinho do primeiro movimento daquela música. Ok? Um pedacinho agora do segundo movimento.
já ouviu essa música muitas vezes, também já ouvi muitas vezes, pedacinho por pedacinho, estudei bastante, mas o objetivo é esse, ficar com essa coisa. Muito bem, então quando a gente tem predominância de um elemento musical, especialmente o ritmo, e a repetição disso, isso passa a ser referência. E aí estilos musicais passam a ser referência para certas épocas do nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Essa música é do século XIX. Já pegaram, né? Então, atualmente, a gente tem como referências musicais de sucesso, não isso daí. As referências atuais, elas são muito mais marcadas, porque se escuta muito determinados estilos, esses estilos atuais têm um predomínio de ritmo, não especificamente um ritmo, mas a predominância das batidas secas, que para quem é do grupo da apometria, lembra que essas interrupções momentâneas do som através de pulsos provocam no contexto, no espaço, uma alteração abrupta da energia, favorecendo os desvios intencionais da memória, as adoções de sugestões, no caso da hipnose, no caso da apometria, que os determinados comandos sejam executados e o vetor sigma carrega a energia do pensamento, tá bom? Então, e aí as pessoas vão ouvindo essas coisas repetidamente e vão se sentindo como pertencentes a um grupo. A pessoa vai numa festa, num churrasco, não sei lá o que, e que fica tocando sempre a mesma coisa, e as músicas atuais parece que elas carecem de criatividade de uma forma muito contundente. São assim, São mesmo. é uma repetição, se não do mesmo ritmo, das mesmas notas musicais. Hoje, gente, a gente tem dezenas e dezenas de notas. Das mesmas palavras. Das mesmas palavras, o vocabulário foi ficando restrito, o vocabulário musical foi ficando restrito. E isso está gerando comportamentos sociais até bizarros, aberrantes, delicados e violentos. Tá? Então, é importante a gente saber disso. Mas, uma vez que a pessoa se sente pertencente a um estilo de vida, a um grupo, alguma coisa assim, ela vai ficando confortável, ela vai se acomodando naquilo, ela passa a ouvir só aquilo. Só aquilo. E uma vez que ela vai se acomodando, ela vai ficando anestesiada. E essa anestesia é estímulo, tá? Hiperestesia é um estímulo muito forte. A anestesia é falta de estímulo. Ela não vai se sentir estimulada ao ouvir uma peça daquele moço lá. O regente ali é o Daniel Barenboim. Não é o Ricardo Muti, meu amigo, mas fica aí agradecimento a esse grande maestro, grande pianista que regiu essa orquestra, tá bom? Deu para pegar a ideia? Então, ótimo. Então, isso aqui, ó, vai acontecendo com as pessoas com o passar do tempo. E aí aqui eu vou usar um trecho de um documentário muito atual, mas que tem um pedacinho de filme que eu assisti há muito tempo, na época que eu estudei o material de um neurologista chamado Oliver Sacks, que escreveu, entre outras obras, Ilusões Auditivas, mas ele foi o precursor de um movimento que começou lá na Austrália e depois pegou o mundo, que chama-se Memória e Música, que foi usado, ainda é, muito com pacientes com demências em geral, pelo ganho e pela maravilha que produzia. Olha, ninguém está falando de cura, mas nós vamos ver 4 exemplos aqui. Nós vamos ver um senhorzinho com demência, que parece que lembra a música. Nós vamos ver um senhor que tem dificuldade, tem Parkinson. Nós vamos ver um relato de um médico que também é musicista e fala da avó dele. E nós vamos ver um exemplo de uma bailarina que escuta uma música e que tem demência, tem mais de 90 anos com demência, e que passou os últimos 5 ou 6 anos sem se lembrar de ninguém e de mais nada, tá? Olha que coisa mais interessante. The residents are about to hear some of their favourite music, and for some, it'll be the first time they've heard it in years. You ready? Instant. This facility is
one of the first in Australia to take on a new program of personalised music called Music and Memory. And for John, it's clearly taking him back. So what John has, you can see here, is a freezing of gait, and the feet are sticking to the floor. But watch what happens when we start the music. So the music provides an external rhythm to compensate for the defective rhythm inside the brain. Assim como pacientes com demências, né, no final da vida, que o cérebro já não reconhece mais e não funciona, às vezes tem reações à música que elas não têm na fala. E isso é uma coisa curiosa. Por exemplo, eu tive uma avó que, entre os 90 e 95 anos, devido a uma demência, uma série de problemas neurológicos, ela era absolutamente incomunicável com todo mundo, mas ela era eternamente monitorizada. Um dia levamos lá uma gravação de uma peça que era muito importante para ela na vida inteira, que foi a Serenata de Schubert, famosa. Que não se comunicava com o universo havia 5 anos, ao ouvir isso, derramou lágrimas e teve palpitações. Essa é a bailarina. Esse espírito está livre. Nossa Senhora. Na verdade, ele está aprisionado no corpo e talvez em breve, eu não sei se ela ainda é encarnada, mas enfim, olha o que o Espírito falou ali, eu toquei. Bom, então falamos um pouquinho disso, né? Isso aqui gera efeitos, isso dá consequências e lá na frente, segundo o Código Penal da Vida Futura, nos escritos de Kardec, vai gerar para nós depois arrependimento, que é o primeiro passo para que a gente reconstrua e reequilibre um débito kármico, ok? Então isso traz para nós responsabilidades. Primeiro, cuidado com o que você escuta, mas esse cuidado, se você não sabe o que diz a letra de uma música, não é exatamente nisso, somente, mas mais e principalmente na estrutura da música em geral. Quem escuta essa música, como são os comportamentos em geral das pessoas que escutam as músicas que vocês vão ouvir, o que nós vamos ouvir. Então isso é muito importante para nós, porque nós estamos construindo uma sociedade. Não dá para a gente dizer depois, olha, está aí, juventude, vocês estão entregues, faz o que você quiser depois. Esses vão cuidar da gente depois.
Com o quê? O que eles vão botar para a gente ouvir quando a gente estiver na fase, por exemplo, de uma senhora como essa espetacular dançarina que a gente viu? Nós vamos ver o quê? Se essa turma não tiver pelo menos conhecimento de que é para colocar as coisas que a gente ouvia. Mas o que é que a gente ouve? Para que lá na frente a gente seja... Eles vão botar, eu sei que ele gostava de ouvir o quê? Entende? Tá bom? Então, aqui é o terceiro movimento, né? Terceiro movimento, silêncio. Vou deixar 1 minutinho, 2 só. Sim. Acena com a cabeça para mim, se vocês sabem já que música é essa, já sabem, né? Já sabem. Então vamos lá. Efeitos, consequências, já falamos, responsabilidade. Responsabilidade nossa é, no mínimo, oferecer outros tipos de música para os nossos jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, como é o que acontece, por exemplo, lá em Caxambu, e o que a gente tiver condição de oferecer. Porque as crianças, elas estão ouvindo muito mais outras coisas e se tornando pertencentes por familiaridade e acabam apreciando outros tipos de música, porque só escuta aquilo. Então é dever nosso oferecer outros tipos de música, e que também nós vamos ver os mesmos elementos da música, ritmo, como a gente viu ali, essa música tem mais harmonia, mas ela tem uma melodia muito poderosa. Então é a obrigação nossa, e a isso nós vamos também ser chamados à responsabilidade lá na frente. O que você ofereceu para as crianças do seu tempo? Então, fica uma dica a partir de hoje. Ponha coisas boas para você ouvir e para os outros ouvirem. Porque os outros estão colocando também músicas complicadas para as pessoas ouvirem. E nós não temos o poder da indústria fonográfica, da indústria da música, para fazer isso chegar e saturar os ouvidos das pessoas, que também não é a ideia. Mas é a gente oferecer e aos poucos, cada vez mais, para que, no mínimo, isso seja familiar. Vocês sabem que o bebê, quando nasce, logo quando nasce, reconhece a voz da mãe, embora lá no útero não ouvia como a voz que a gente escuta aqui, pelo choque das moléculas de ar, né? A onda atravessando as moléculas de ar, mas pelo timbre. Olha que louco! É o timbre, são características de milissegundos ocultas para nós, mas que estão alocadas nas ondas sonoras da voz, mas características tão sutis e delicadas e tão rápidas, mas que a gente é capaz, cada um sabe a voz do outro quando está falando. Esse é o timbre daquela pessoa. O timbre de um instrumento violino é diferente do piano e por aí vai, tá bom? Ok? Oi. A gente precisa então, a gente precisa se unir mais, né, Cíntia? Pra gente juntar as forças
musicais e apresentar mais. Tem que levar boa música, é a nossa responsabilidade. Responsabilidade. É isso. Obrigação. Obrigação. Muito bem. Então, olha só, isso abre pra gente, ó, velhos caminhos. Essa música é música velha, mas é uma nova oportunidade. Vamos aproveitar o que esteticamente a gente foi construindo desde as vestais. A deusa Vesta e o culto às vestais é anterior à cultura, à influência da cultura grega sobre Roma. É muito antigo, mas oferece padrões de estética e beleza que vão aproximando a gente, pela complexidade, ao que a gente pode fazer de mais perfeito. Vocês reparam que a arquitetura de hoje, as pessoas adoram construir caixotes. Mas não é tanto porque elas não têm cultura para construir o barroco mais. Em parte é porque todo mundo faz assim, é mais prático, é mais barato. Então vamos fazer assim, mais rápido. Entende? Então a gente vai vendo isso em todas as áreas. Na música, então, pelo amor de Deus. Tá bom? Cíntia, é mais um trechinho que falta? Então, olha só. Eu vou botar agora um trechinho do quarto movimento dessa música. Eu vou botar 4 minutos dessa música, tá bom? Antes eu estava cronometrando aqui, estava dando 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 5. Eu vou botar só 4, porque esse movimento é enorme. O coral vai cantar. Sim, vai haver um coral cantando. Então vocês vão ouvir agora aqueles versos daquela poesia cantados, tá bom? E eu vou parar a música num momento importante, bem antes da apoteose, que é para dar água na boca. Mas é no momento em que, durante a música, os versos, a fala do momento em que a música vai ser parada, é o momento em que o homem se prostra diante de Deus. E reconhece o que foi Deus para a pessoa, não importa do que você acredite. Mas é quando você se prostra diante de algo superior, de algo que é maior que você, de algo que pode ter te criado. Ok? Que seja um grande arquiteto, ou que seja um grande musicista. Então, com vocês, um pedacinho do trecho final da música. São 4 minutos cravados. Gostaram? É mesmo? Cadê o coral? Qual foi o efeito que causou em vocês quando faz isso? Numa boa música? Para não dizer que quer... Mas desganar você. Dá esse controle aí. Tá vendo? Foi uma pegadinha, gente. Fez parte da história. Era só pra gente relembrar os versos, tá bom? E aí, então, agora sim a gente vai ouvir o trecho cantado, tá? Aquele é realmente o início do quarto movimento. Mas agora a gente vai ouvir a parte cantada, ok? Então, olha, amigos, mudemos de tom. Então, vamos lá. Alegria. Essa música é só alegria. Vai. Oh
convite é que a gente escute inteira a música, obviamente, mas e principalmente a apoteose final, que não dá para colocar porque é muito longo. Mas é isso. Então vocês fiquem aí com. Olha isso. Podemos convidar a orquestra e ensaiar com o coral principal. Claro. Mas essa é a ideia. Olha, Claro. e por incrível que pareça, a Karina ontem mandou um vídeo do Babaieto que está circulando e falou: olha, que saudades, vamos fazer novamente? Ela mandou ontem, isso. Interessante. Ah, também? Então, e a Karina, né, ela mandou pra gente. Eu falei: e aí, vamos? Eu falei: vamos, Karina. Então aí é a nossa obrigação. Tá pensando que vai fazer, tem essa obrigação e vamos fazer uma nossa então. Não, então, pessoal, Mas vamos nos preparar para a segunda Todas fase? as vezes que eu vou na minha mãe, eu sempre coloco uma música, porque eu tenho facilidade que ela é contralto também. E ela está mais silenciosa agora, 96 anos. Pois quando eu coloco a música, eu sento perto dela, ela reconhece a música e canta junto. Vou dar uma dica. Coloque um fone de ouvido. Para o idoso, o estímulo mais forte e direcionado, ele vai ter um efeito muito maior. E ela adora O protocolo é reconhecido. facilidade para você colocar nos problemas. Manda ver. vamos encerrar agora? Nós vamos encerrar e fica esse céu no óculo do Panteão em Roma, com a lua, para a gente se preparar então para a segunda parte do trabalho.